vamos falar agora de trabalho doméstico. A Organização Internacional do Trabalho divulgou um relatório sobre os trabalhadores domésticos no mundo. E são pelo menos 52 milhões de pessoas no mundo, a maioria mulheres, que estão empregadas como trabalhadores domésticos. Esses trabalhadores representam 7,5% do emprego assalariado das mulheres no mundo, e em algumas regiões uma porcentagem muito maior, principalmente na Ásia, no Pacífico e na América Latina e Caribe. E, segundo a subdiretora-geral da OIT, Sandra Polaski, aos trabalhadores domésticos frequentemente se exige que trabalhem mais horas que outros trabalhadores. Em muitos países não desfrutam do mesmo direito ao descanso semanal que outros trabalhadores. Junto à falta de direitos, a dependência extrema de um empregador e a natureza isolada e desprotegida do trabalho doméstico podem torná-los vulneráveis à exploração e ao abuso. Então, 45% dos trabalhadores não têm direito ao período de descanso semanal ou férias anuais remuneradas. Mais da terça parte das trabalhadoras domésticas do mundo não tem direito à proteção à maternidade. Então, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre o tema trabalho doméstico e sabermos como é que está o Brasil em relação ao trabalho doméstico. Quais são os avanços da legislação e dificuldades para sua implantação? Nosso entrevistado é o Dr. Paulo Manuel Moreira Souto, que é advogado, procurador federal, autor e consultor do site Direito Doméstico e autor de livros na área. Dr. Paulo, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Luiz, o prazer é todo meu, como é que você está? Tudo ótimo. Dr. Paulo, alguma surpresa nesse relatório aí da Organização Internacional do Trabalho? Não. Surpresa para o Brasil, não, né? O Brasil tem uma legislação, comparando-se com outros países, como você falou, da África, da Ásia, da própria América Latina, entendeu? Do Caribe. O Brasil tem uma legislação hoje avançadíssima. Hoje, o trabalhador doméstico no Brasil já tem direito à previdência social, está assegurado pela Previdência, direito às férias, repouso semanal remunerado, direito a um piso salarial, que é o salário mínimo, as férias de 30 dias, licença gestante, licença paternidade. Os direitos do trabalhador doméstico hoje no Brasil são avançadíssimos comparando-se com demais países. Agora está no Congresso Nacional, né, a PEC 478/2010, a PEC que está causando muita dor de cabeça aos empregadores domésticos, né? Então... E vão ampliar mais esses direitos e aí vem os custos, né? Certo. Aí é onde está o grande problema, que a PEC já foi aprovada no Senado agora. Bom, então comparado com outros países do mundo, com a maioria, vamos dizer assim, né, dos países, a nossa legislação atual, ela já é avançada. Demais, porque eles começaram a adquirir os direitos em 1972, a legislação especial dos empregados domésticos, que é de 72. Em 90, com a Constituição, nós temos hoje um artigo na Constituição onde o parágrafo 1 do artigo 7, onde assegura vários direitos dos trabalhadores domésticos, mas são direitos constitucionais já. Coisa que acredito que em nenhum país do mundo essa categoria tem direitos assegurados na Constituição do seu país. Aqui no Brasil já existe isso, desde 1990. Apesar de que a deputada Benedita da Silva anda falando nos 4 cantos do Brasil que a categoria é discriminada. Não, eu não vejo isso, eu vejo que a categoria tem muito direito. Precisa de mais direitos? Precisa. Agora, precisa saber como vai se aplicar esse novo direito. Senão podem estar dando um tiro no pé, né? O tiro pode sair pela pátria e gerar grande desemprego no país. Agora, o que precisa ser regulamentado para entrar em vigor, eu tenho aqui, que é a proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, seguro-desemprego, obrigatoriedade de pagamento do FGTS, que isso cabe ao empregador, né? No caso, quando for obrigatório, que atualmente existe, mas é voluntário, né? Facultativo. A partir do momento que você faz o primeiro recolhimento, isso é obrigatório. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, que é o adicional noturno, também correto. Precisa ser regulamentado para entrar. Os cuidadores de idosos, né? Precisa ser regulamentado para entrar em vigor ainda salário família. Exatamente. Aí eu pergunto, o empregador vai ter mais essa despesa? A questão do FGTS, o empregador vai colher mais 8%? Quando isso é com a empresa tem como repassar esses custos
na sua prestação de serviço ou nos seus produtos. O emprego vai passar isso como? Na época do ministro Lupe, ministro do Trabalho, existe algum projeto no Ministério do Trabalho, junto com a Receita Federal, onde o projeto é reduzir a contribuição previdenciária que o empregador paga hoje. Hoje ele paga 20%, 12% dele, 8% do empregado. E existe esse projeto no Ministério do Trabalho, onde reduz para 10%, exatamente para compensar o salário família e o recolhimento do FGTS. A PEC está andando nas pressas, e esse projeto está parado no Ministério. Por que ambos não tramitam paralelamente? Porque quando for implantar o benefício, vai haver um custo maior no FGTS, mas o empregador vai ter uma redução na alíquota da Previdência. O que está faltando é o governo atenar para essas coisas, porque depois ele vai aprovar uma lei que não se aplica. Uhum. Eu pergunto, como se vai fiscalizar a jornada de trabalho de empregado doméstico dentro de uma residência? A residência é inviolável. Como é que se vai fiscalizar isso? Tem que se pensar direito, porque estão fazendo festa. Aprovaram a PEC 478 na Câmara dos 2 turnos. Aí a Benedito da Silva se junta com todo o sindicato da categoria e faz a maior festa. Eu digo, mas meu povo, vamos saber como aplicar isso aí. Não é que eu seja contra os direitos dos trabalhadores domésticos, mas isso tem que ser bem estudado. Não é como estão fazendo. Estão fazendo a toque de caixa. E no final não pode ser tão boa essa aprovação. Outro direito aqui que foi aprovado, que vai precisar ser regulamentado para entrar em vigor, creches e pré-escolas para filhos e dependentes do trabalhador doméstico até 6 anos de idade. Isso? É o empregador? Pelo amor de Deus, eu lhe digo, quem vai pagar? Porque nem no serviço público se paga isso. O próprio empregador do governo não paga isso. E porque ele está criando um benefício, onde quem vai pagar é quem? O empregador? Nada disso está esclarecido na PEC. O que é que significa a PEC? Eles estão revogando o parágrafo no artigo 7, que esse artigo 7, parágrafo único, ele especifica quais são os direitos assegurados aos empregados domésticos na Constituição Federal. Estão revogando isso, para comparar o trabalhador doméstico ao trabalhador urbano normal. Aí eu pergunto, como vai se aplicar isso agora? Agora, um exemplo, eu dou só um exemplo. Aviso prévio, já está assegurado. Em 1990, na própria Constituição, estava previsto o aviso prévio proporcional. Em 1990. Sabe quando ele foi regulamentado? O ano passado. Aliás, na Constituição de 88, né? Não é 90, 88. Foi regulamentado ano passado. 22 anos depois. Você veja, às vezes eles criam direitos que precisam ser regulamentados, aí passam anos para regulamentar, né? Agora, outro direito aqui que falta regulamentar. Seguro contra acidentes de trabalho. Se já recolhe o INSS, ela já tem uma espécie de seguro de trabalho, né? É a Previdência Social que vai arcar com isso. O salário família, quem tem que arcar é a Previdência Social. Porque a empresa, quando recolhe o salário, paga o salário de família de um trabalhador, ele vai deduz na sua folha. O empregador, como é que vai ser isso? Isso tem que ser regulamentado. O acidente de trabalho não vai ter problema nenhum, porque hoje, a própria Lei 8.213, ela exclui de acidente de trabalho para a categoria de empregado doméstico. Eu também até hoje não entendi por que se exclui. Eu não entendo. Aí ele agora vai estender. Não tem problema, porque já que o empregador doméstico paga a previdência do seu empregado, qualquer problema que houver, a previdência vai arcar como arca com aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, tudo isso, salário de maternidade. Entendeu? São coisas que não vai haver muita. O maior problema está sendo questão da jornada de trabalho e do FGTS, e o salário de vida. O maior problema vai ser esse, porque isso vai mexer no bolso do empregador doméstico. O povo hoje não tem tão bem como se pensa, né? Nós estamos aqui conversando com o Dr. Paulo Manuel Moreira Souto, advogado e consultor do site Direito Doméstico, especialista na área de direito doméstico. Dr. Paulo, vamos então, esses são os que faltam ser regulamentados, né? Como o senhor lembrou aí, isso pode demorar bastante, porque tem que se tornar viáveis, né? Para poder entrarem em vigor. Agora, vamos falar dos direitos assegurados. O que tem já hoje? Né? O que já tem? Eu tenho aqui, jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Não, esse ainda não está, a jornada de trabalho não está definida em lei, do empregado doméstico não. Ah, tá. O empregado doméstico hoje não tem jornada, ele pode trabalhar a hora que o empregador determinar. Certo. E não faz uso a hora extra. Certo. O que mais?
Ele olha bem, vamos lá, enumerar. São 18 direitos, eu vou ser bem sucinto para não tomar muito seu tempo. Assinatura da carteira de trabalho. É obrigatória. Carteira de trabalho. Obrigatória. Salário mínimo proporcional às horas trabalhadas. Porque muita gente diz, não, eu tenho que pagar um salário mínimo ao empregado doméstico. Não, não é um salário mínimo, é um salário proporcional às horas de trabalho. Se ele trabalha só 4 horas por dia, o salário vai ser proporcional. Na própria lei do salário mínimo tem como se calcular, como é que se diz? Ensina como se calcular isso aí. Então, o salário mínimo proporcional às horas de trabalho. Se você trabalha 4 horas, vai ser proporcional, vai ser o salário mínimo cheio. Tem direito, irredutibilidade salarial, 13º salário, repouso remunerado, que é aquela folga semanal, que deve ser concedida aos domingos, mas não obrigatoriamente. Você pode querer que seu empregado trabalhe no domingo e folgue na segunda-feira. Isso está dentro da lei, não tem problema nenhum. Hoje, o empregado doméstico tem direito a 30 dias de férias anuais, que até 2006 eram 20 dias úteis. Hoje, as férias do doméstico é igual a qualquer outro trabalhador e quando ele ingressa em gozo de férias, ele tem que ter um terço aquele mês de férias. Tem direito, quando ele pede demissão, quando ele é demitido, ele tem direito às férias proporcionais. A mulher gestante tem direito à licença gestante, como também estabilidade no emprego, que ela não pode mais ser demitida, porque antes ela podia, porque não existia estabilidade. De 2006 para cá foi assegurada a estabilidade da empregada doméstica gestante, que ela era uma das excluídas. Licença paternidade sempre existiu, que o pai, quando o filho nasce, ele tem direito a 5 dias de folga a partir do dia que o menino nasceu. Se o menino nasceu no sábado, quando sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Ele não pode pegar esses 5 dias e jogar lá para frente. Os benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tempo de contribuição, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio-reclusão. Hoje não existe o auxílio-acidente, né? Mas para a PEC 478 vai ser assegurado a categoria o benefício. Tem direito, aqueles que se deslocam todo dia de casa para o trabalho e do trabalho para casa, tem direito ao vale transporte, empregado doméstico. Mas lembrando que o empregador doméstico só está obrigado a pagar o que ultrapassar 6% do valor do salário do empregado. Ou seja, se o que o empregado gasta de transporte equivale a 6% do salário dele, o empregador doméstico não tem obrigação nenhuma de pagar. Tem sim, ele pode conceder, mas tem o direito de descontar no salário o 6%. Então, ele concede o vale e desconta 6% do salário do empregado. Isso significa o quê? Ele só vai arcar com o que ultrapassar os 6%. Certo. O fundo de garantia. O fundo de garantia é um benefício hoje ainda opcional. Eu também até hoje não entendi porque esse benefício é opcional. Já concederam, eu acho que devia ter concedido. Eu nunca conheci direito onde o direito de uma pessoa depende se a outra quiser dar. Se está na lei, está na lei, mas é que está na lei, né? Então, tem umas leis no Brasil que, sinceramente, não se entende porque fazem dessa forma. Outro benefício seria o quê? O gozo dos feriados civis e religiosos. Agora, gozo dos feriados civis e religiosos são aqueles previstos em lei. Tem os feriados nacionais, tem os feriados municipais, desde que sejam previstos em lei. Uma confusão grande no país está sendo o feriado do Dia da Consciência Negra, aquele do dia 20 de novembro, que tem vários municípios que têm direito. Eu acho que, inclusive, em Brasília também já é feriado previsto em lei, o dia 20. Brasília, Rio, São Paulo. Não, Consciência Negra em Brasília não é feriado, ainda não, se não me engano. Aqui, pronto, São Paulo já é. Então, isso é a maior confusão do mundo, entendeu? E, às vezes, a própria imprensa divulga que é feriado, não. Tem que definir o que é feriado e o que é ponto facultativo. Um exemplo, o Carnaval. O Carnaval tem muitos municípios onde a terça-feira de Carnaval é feriado municipal ou estadual. Mas, na maioria dos municípios brasileiros, Carnaval não é feriado. O Carnaval, a terça-feira, a segunda terça-feira, trata-se de um feriado bancário. Até a quarta-feira ao meio-dia. Da segunda até a quarta-feira ao meio-dia. Então, isso significa que a categoria dos empregados domésticos não tem direito a folga no Carnaval. Só se no município, no estado deles, estiver previsto em lei que aquele dia é feriado. Se tiver previsto em lei, aí sim, a categoria vai ter direito. O seguro-desemprego, que está atrelado ao fundo de garantia, porque o empregado doméstico só vai ter direito hoje ao seguro-desemprego se houver recolhimento do seu FGTS. Se não houver, quando é permitido, ele tem direito. Esses são os direitos hoje assegurados à categoria.
São 17 ou 18, como eu falei agora. Então são vários direitos, São né? muitos, e que nenhum país do mundo, eu estudo a matéria desde 1982. Eu desconheço um país no mundo que tenha uma legislação tão benéfica a uma categoria. Não estou dizendo que eles não mereçam mais direitos, mas não é como andam falando, que a categoria não tem direito. A categoria tem muito direito. Agora, também eles precisam olhar para os seus deveres. O que eu vejo muito nessa categoria é que se pensa muito nos direitos e não nos deveres. Um grande problema que existe nas cidades grandes, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, é que os empregados domésticos acham que não deve, que o sábado ele só pode trabalhar meio-dia, até meio-dia. Mas não, a jornada de trabalho quem define é o empregador. Hoje, eles têm que trabalhar o horário que o empregador quiser. Quando a PEC for aprovada, aí sim, serão 44 horas semanais. Vai trabalhar 8 horas por dia e 4 horas no sábado. Enquanto não houver isso, não houver essa aprovação, não adianta. Eles têm, eu recebo muita dúvida no site, o empregado diz que não tem obrigação de trabalhar no sábado. Tem obrigação de trabalhar no sábado. Se o empregador chegar para o empregado e dizer, olha, você vai trabalhar no domingo, ele precisa aparecer. Você vai trabalhar no domingo e eu vou lhe dar uma folga na segunda-feira. Ou senão eu pago dobrado esse dia que você trabalhou. Certo. Entendeu? Uhum. Bom, doutor Paulo, isso tudo, o essencial é a carteira assinada, que vai garantir o resto todo, né? Este é o principal. O que ocorre muito aqui no Nordeste hoje, eu não sei se no Sul está ocorrendo, mas aqui é corriqueiro. Não assine minha carteira não, porque senão eu vou perder meu Bolsa Família. Ou vou perder minha aposentadoria rural. Aconselho a todo mundo, na hora que você contratar um empregado, se ele lhe pedir para não assinar a carteira, pode dizer empregado, você fica de carteira assinada. Se não quiser, pode procurar outro emprego. Aqui você não fica. Jamais aceite um empregado sem carteira assinada. Mas a carteira tem que ser assinada e você tem que recolher o INSS dele. Se houver qualquer problema com esse empregado, se ele tiver com a carteira assinada e o INSS pago, você está totalmente acobertado. O INSS hoje no trabalho, o que é que significa? Significa um seguro que você está pagando. Um seguro para você usufruir na velhice, na sua aposentadoria por idade dentro da contribuição, ou em caso de infortúnio de morte, prisão, na morte a família vai ter direito à pensão por morte, e em caso de prisão do trabalhador, dependendo de sua renda, vai ter a sua família, para não ficar desamparado, vai ter direito ao auxílio reclusão. Que é um benefício que muitas vezes criticam muito o auxílio reclusão. Só que não, o governo está gastando dinheiro com o preso. Não, o governo não está gastando dinheiro com o preso. O governo está parando uma família que teve o infortúnio de ser preso. Mas ele contribuiu para a Previdência para isso. Se houvesse algum problema, a sua família não ficar desamparada. A principal coisa, assinar a carteira e recolher o INSS. Muito bem. Se você andar... E outra coisa, todo pagamento que você fizer, toda comunicação que você fizer ao seu empregado, faça por escrito. Recibo de pagamento de salário tem que ser por escrito. Férias, 13º, concessão para transporte, por escrito. Está no recibo, tem tantos modelos na internet, no nosso site mesmo, direitodomestico.com.br, nós temos recibo de vários modelos. Por quê? Porque nós temos 5 estados no Brasil que hoje existe o salário mínimo regional, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A categoria aí tem um salário diferenciado dos demais trabalhadores domésticos do Brasil. O salário mínimo de São Paulo agora vai para R$ 750, R$ 55, enquanto no Brasil todo é 878. No Paraná hoje já é R$ 801, hoje, que entrou em vigor o ano passado. Tudo faça por recibo. Você, olha, qualquer problema, você vai na internet, é como eu digo a todo mundo, vai em Dr. Google, aí bota modelo de recibo de salário de empregado doméstico. Aparece vários sites com tudo gratuito. Hoje a tecnologia nos permite você ter acesso a muita coisa que você nem imagina. Você qualquer coisa, eu queria um recibo de empregado doméstico. Se você botar no Google, recibo de empregado doméstico, vai aparecer vários modelos. Pronto, e aí você evita problemas futuros, né?
Doutor, evita problemas futuros, né? Lógico, lógico. Doutor Paulo, olha, eu vou agradecer, muito obrigada. Nós falamos aqui com o doutor Paulo Manuel Moreira Souto, que é advogado, procurador federal, autor e consultor do site Direito Doméstico, autor de livro na área, né? Especialista nessa área de direito doméstico. O site, então, www.direitodoméstico.com.br. Até outro dia, doutor Paulo. Luísa, muitíssimo obrigado, eu que agradeço. E assim que a PEC for aprovada, a 478, nós estaremos lançando a segunda edição do Guia Prático de Direito Doméstico. Muito bem, aguardamos então. Um abraço, Tá bom, até outro Luísa. dia.